dois tipos de pessoas que às vezes procura e começa a fazer terapia. Uma procura por questão de consciência, no sentido assim, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa que tenha capacidade de lidar melhor com as coisas, por consciência, por se perceber, por se analisar, por passar a analisar-se e perceber que ela precisa cuidar dela. Então, aquela pessoa que percebe que algo está destoando. Ela está muito nervosa, muito estressada, e aquilo ela está percebendo que é algo que ela precisa resolver dentro dela. Ou quer lidar melhor com sua autoestima, né? Está muito super baixa. Então, ou seja, ela procura a terapia por compreender algo dentro dela que precisa se resolver emocionalmente, numa procura de se melhorar, por, olhando para dentro de si. Esse tipo de pessoa, ela tem uma facilidade maior de quando está diante ali do tratamento, do processo de sessão, ela tem uma facilidade de logo de cara perceber melhoras, perceber como ela está respondendo, né, à terapia. Já tem um outro tipo de pessoa que ela procura a terapia não por esse objetivo, não para entender que ela precisa resolver algo dentro dela por consciência, por analisar, eu preciso mudar isso porque isso não está legal. Tem pessoas que já vêm para a terapia por causa medo de perder. Essa pessoa, às vezes, o estresse dela está tão alto, ela está muito nervosa e, por fim, as pessoas ao redor, às vezes ela pode ser alguém de cargo de liderança e ninguém está suportando ela mais. E às vezes o superior chama e fala, se você não mudar, não vai ter jeito. Então ela fala assim, para não perder o emprego, ela procura uma terapia. Ou o casamento já chegou no alto de um ponto que está insuportável, que pode perder a esposa ou o marido, aí também procura. Então, o objetivo é mais para não perder do que para realmente resolver ela. Ela, na verdade, não está procurando resolver a si mesmo ou a si mesmo. Essa pessoa está procurando, na verdade, saber lidar com a situação que está incomodando para que ela para ela não perder uma posição, para não perder um relacionamento. Aí essa pessoa ela já tem uma dificuldade bem maior de perceber mudanças. Por quê? Porque ela não está na análise de si mesma. Ela está em busca de um objetivo direto. Eu quero lidar melhor com tal coisa. Então, ela entende que a terapia é para ajudá-la a resolver essa questão. E é. Só que para que ela lide melhor com tal coisa, ela precisa se resolver. Mas ela não consegue fazer essa leitura, porque ela não foi buscar a terapia por entender que ela precisa se resolver, mas por entender que ela precisa lidar melhor com tal situação. Então essas duas tipos de pessoas têm formas diferentes de fazer a terapia, mas o resultado final é o mesmo: se conhecer e cuidar, se encontrar. E no caso da terapia que eu trabalho, que é a TRG, tudo aquilo que ficou marcado, seja por um aprendizado vicário, por observação, seja porque aprendeu por ouvir alguém importante de influência falar, seja pai, seja mãe, seja pastor, seja um líder religioso ou um mentor. Tudo isso molda, às vezes, a forma como a pessoa lida diante de relacionamentos, emprego, trabalho, no trânsito.
e o final é o mesmo. Uma começa a perceber com mais facilidade as mudanças. Nós percebemos logo de cara a mudança, porque a gente está lidando com a pessoa e a gente já sabe de sessão para sessão como que a pessoa está. Mas a pessoa em si, a primeira pessoa que eu falei, ela percebe bem mais fácil aí essa mudança. Já no segundo caso, ela já não consegue perceber essa mudança facilmente, vai perceber só bem para frente, ou quando alguém começa a falar, ó, você está diferente, ó, você mudou. Mas o resultado final é o mesmo. Quando se resolve as questões por dentro, a forma como o seu inconsciente enxerga as situações, então também muda a forma de se comportar, a forma de reagir, a forma de lidar, se dissolve uma forma de pensar que foi construída por um ambiente familiar, religioso ou debaixo de pressão da vida. Muitas pessoas têm uma forma de reagir porque a vida dela foi assim, reações, reações o tempo todo, não teve essa questão de pensar, de analisar, né? Então elas são muito reativas, mas vai sendo resolvido. Enfim, independente se você quer fazer uma terapia por consciência, por perceber que você precisa lidar com questões dentro de você e ser uma pessoa mais consciente, você está se analisando e percebendo, eu preciso melhorar porque eu preciso, ou eu preciso fazer uma terapia porque senão ninguém me suporta, ou porque simplesmente eu preciso melhorar porque senão meu casamento vai acabar. Independente, a terapia é excepcional e essencial para te ajudar, para que você tenha então um estilo de vida muito melhor. E quando você cuida das suas emoções, você está cuidando de todos, da sua família, dos seus amigos, do Brasil, porque pessoas resolvidas emocionalmente no trânsito é muito melhor. Na fila de banco é muito melhor, né? Dentro do ônibus é muito melhor. Então, pessoas resolvidas emocionalmente contribuem para toda a sociedade.